Olá pessoas, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. E hoje nós vamos continuando com nossas aulas aí pelo canal, o canal SOS Aulas Particulares. E eu espero que vocês tenham visto todas as aulas, tenham feito todos os exercícios. E a partir de agora nós vamos começar numa outra maratona de aulas. Aqui vocês vão ver aí como é que nós diferenciamos a questão do período composto por mais de uma oração, tá certo? Então nesse momento nós estamos falando aqui de orações. A relação entre as orações, relação de coordenação e relação de subordinação. Provas do IFRN, provas que você vai fazer no concurso, em geral, quaisquer concurso que vocês forem fazer, vão exigir que vocês saibam diferenciar o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. É importante que você esteja atento como é que se configura cada um deles, e esse vídeo eu vou tentar de forma mais sucinta, mais direta, responder para vocês como é que se identifica cada tipo de relação entre as orações, se é uma relação de coordenação, se é uma relação de subordinação. E vocês vão ver que isso não é um assunto muito complicado, apesar de ser extenso, mas é um assunto fácil. Existem algumas maneiras de você fazer com que esse assunto fique gravado na sua memória e você não tenha perda nenhuma desse conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Gente, é o seguinte. Primeiramente, na questão vai aparecer, na questão de prova vai aparecer o seguinte. O período tal, o trecho tal, é composto por tantas orações com relação de coordenação ou de subordinação. Eles vão perguntar lá, orações coordenadas, orações subordinadas. E aí, como é que nós diferenciamos a oração coordenada da oração subordinada? Fácil, fácil. Dá uma olhada aqui, olha só. Relação de coordenação. Eu vou colocar aqui à frente o que significa relação de coordenação, transmutando aqui para a nossa linguagem do dia a dia. Relação de coordenação significa, você vai encontrar isso aí nas gramáticas, independência sintática. O que significa isso, meu velho? Vamos traduzir aqui para a nossa língua de hoje mesmo. O que significa independência sintática? Significa que uma oração não funciona como complemento da outra. Ou seja, a segunda oração não é complemento da primeira, a primeira oração não é complementada pela segunda. Essa é a relação de coordenação. As orações não adquirem caráter complementar, elas são independentes sintaticamente. Isso significa o quê? Que cada oração coordenada ela tem tudo que ela precisa. Ela tem sujeito, ela tem verbo, núcleo, ela tem complementos, ela pode ter adjuntos adverbiais, ela vai aparecer com os elementos que a oração tem por si só. Vamos ver um exemplo e aí você vai entender. Olha só. Primeiro exemplo da oração aqui, ó. Exemplo. Acordo cedo. Ponto. Eu poderia, tem uma vírgula na verdade aqui, mas eu poderia colocar um ponto aqui. Acordo cedo. Ponto. O que é que essa oração tem? A estrutura dela. Ela tem sujeito. Está aqui é um sujeito tipo desinencial, eu, né? Tem um eu aqui desinencial ou oculto. Eu acordo cedo. Percebe que tem um verbo aqui, o verbo acordar, né? Que é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Quem acorda, acorda, tá? E aí tem uma adjunta adverbial. Beleza, essa oração está completa. Ela não precisa de mais nenhum complemento. Em si, com os elementos sintáticos, ela está completa. Tem sujeito, tem verbo, tem adjunta adverbial. Se tivesse complemento, teria, e não tem problema. Inclusive, essa segunda oração, o que ela vai ter? Ó, faço exercícios. Segunda oração. Veja, essa segunda oração depende da primeira? Não. Essa primeira oração depende da segunda? Não é para ter sentido, gente. É com a relação sintática. Veja, ó. Eu faço exercício. Tem um sujeito desinencial aqui da mesma maneira. Eu faço exercício. Sujeito oculto ou desinencial. Eu faço exercício. Veja que eu também poderia colocar um ponto final se eu quisesse aqui. Ó. Eu faço exercício. A oração em si está completa. Ela não é complementar da outra, mas na verdade ela é fechada sintaticamente. Ela tem sujeito, ela tem verbo. E nesse caso ela tem um complemento do verbo. Quem faz algo. Tá? E eu tenho uma conjunçãozinha E aqui, conjunçãozinha I, que é uma conjunção aditiva, que vai somar mais alguma coisa. Tomo café. Beleza. Da mesma forma a estrutura, olha só. Tenho que aqui um eu,
um sujeito desidencial, um sujeito oculto. Tomo, o verbo, né, um verbo transitivo direto, porque quem toma, toma algo. E o café, o meu objeto direto, o complemento. Ponto final. Então, essas orações, elas estão umas colocadas umas depois das outras, mas nela mesma ela tem independência sintática, tá certo? Isso fica bem mais claro quando você faz um contraponto com as orações subordinadas que eu vou fazer agora. Veja só a relação de subordinação como acontece. Nós temos então duas orações e a segunda oração vai ser o complemento da primeira, vai ser um termo sintático da primeira. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Meus alunos disseram. Perceba que aqui nós temos meus alunos disseram. Ponto. O que nós temos aqui? Nós temos meus alunos, que é o sujeito. Temos o verbo dizer, disseram, né? Mas veja bem, veja que parando na parte preta, na parte que tem negrito aí, meus alunos disseram, eu não tenho nem uma oração completa semanticamente, no seu sentido, nem muito menos uma oração completa sintaticamente. Porque o que eu tenho? Eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo, mas não tenho os complementos. Perceba que essa oração aqui, amam português, funciona como complemento da primeira. Nós não podemos fazer o que nós fazemos com a outra aqui, cortar aqui e colocar um ponto final. Vejam, não dá para fazer isso. Meus alunos disseram, não dá para fazer isso. Por quê? Nesse caso aqui, essa oração, a relação entre as duas orações é uma relação de subordinação, ou seja, de complementaridade. Esta segunda oração, que amam português, é uma oração que complementa a segunda. Inclusive, ela funciona como objeto direto desse verbo dizer. Veja, verbo transitivo direto. Quem diz algo. Olha o meu algo aqui, ó. Não é isso? Quem diz algo. O complemento do verbo. O que é que disseram? Disseram isso. Então, veja, essa oração aqui, que amam português, é uma oração que funciona como objeto direto. Ela é o complemento do verbo. Lembrando uma coisa, lembrando para vocês que objeto direto é complemento do verbo. Então o que é que nós temos aqui? Temos uma oração que funciona como complemento. Isso é subordinação. Então quando vocês encontrarem um período lá que há uma oração que é alguma coisa em relação à outra oração, algum termo sintático, ou ela pode ser um sujeito, ela pode ser um objeto direto, ela pode ser um objeto indireto, um complemento nominal, nós vamos ver todas elas aqui já, tá? Mas sempre que as orações funcionarem como um desses termos, ela vai ser subordinada, tá bom? Então nós vamos agora detalhar essa questão das orações coordenadas e subordinadas, tá bom? Eu vou tentar aqui fazer o primeiro ponto. Nós vamos fazer o primeiro ponto das orações coordenadas e depois o segundo ponto das orações subordinadas em 3 tipos. Esse vídeo não vai ser dividido em 2 partes. Eu vou fazer a parte das orações coordenadas aqui agora. Vou entrar um pouquinho nas subordinadas e na outra aula eu faço somente das subordinadas adverbiais, no outro vídeo, tá certo? Então vamos lá. Continuando. Muito bem. Na relação de coordenação, nós vamos ter 6 maneiras de fazer uma relação de coordenação. Então, como é que vai acontecer? Na relação de coordenação, as orações elas vão aparecer de 6 maneiras. Primeira maneira, elas vão aparecer de forma assindéticas. Né? Só colocando um spot aqui para vocês, a palavra síndeto, a palavra em grego significa conjunção em português. Então nós pegamos a origem da palavra síndeto, que significa conjunção, e aí a gramática coloca isso como sendo a própria língua, a própria nomenclatura da relação entre as orações aqui. Então nós vamos ter assindética significa assindéticas não tem o quê? O síndeto, não tem conjunção. Significa então que essas orações elas vão ser apenas separadas por vírgulas. Orações assindéticas. Então eu vou usar o mesmo exemplo que nós fizemos agora há pouco. Em negrito aqui, ó. Acordo cedo, vírgula, faço exercícios, vírgula, tomo café.
Eu poderia colocar uma lista absurda, imensa, não tem limite com relação à quantidade de orações, tá? Só que nesse caso nós temos, além das orações serem coordenadas, porque a relação entre elas é uma relação de independência sintática, nós temos que elas não têm nenhuma conjunção entre elas, apenas uma vírgula. Acordo cedo, faço exercícios, tomo café. Mas Heriberto, eu esqueci o que é conjunção. Calma, 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 não fique em pânico, que nós vamos ver agora como é que vão funcionar o grupo das sindéticas, ou seja, aquelas que têm conjunção, e aí você vai ver como é que as conjunções vão aparecer entre as duas orações, tá bom? Preste atenção aqui para você pegar esse assunto e não esquecer nunca mais. Segunda forma que ela vai aparecer, que é o segundo grupo, que é o grupo das sindéticas, as que tem o síndeto, que tem conjunção. E aí no grupo das sindéticas nós vamos ter 5. E aí para decorar legal as sindéticas, nós vamos fazer um acróstico para nunca mais esquecer. Veja bem, o grupo das sindéticas nós vamos fazer assim: E, C, A, A. Você que é meu aluno, que já viu minhas aulas pessoalmente, nós falamos isso aí, não é? Do ECA ao cubo. ECA ao cubo. Olha como é que fica, ó. Olha que loucura. ECA ao cubo. É como se fosse assim, ó. Sindéticas. ECA ao cubo. Tá vendo que bonitinho? Olha só que legal. Então, esse ECA é de quê? ECA ao cubo. E, C, A. Os 5 tipos de orações coordenadas que você vai encontrar. Em todos os lugares que você for. Então, como é que vai acontecer? É de quê? É de explicação. Explicativas. Orações coordenadas explicativas. Como é que elas vão aparecer? Elas vão aparecer com um porquêzinho junto, sem acento, aquele porquê explicativo. Junto, eu vou até juntar o Rzinho aqui para ficar bem legal. Esse porquê é equivalente à palavra pois. E às vezes aparece o que como sendo uma explicação, tá certo? Eu vou tirar aqui, vou repetir novamente depois, para nós colocarmos exemplos, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Primeiro Ezinho do ECA ao cubo, explicativas, pois, porque, que. A relação entre as orações é uma relação de explicação. Como é que isso funciona? Existirá uma frase inicial e a outra frase vai ser uma explicação sobre a frase 1. Por exemplo, vamos ter aqui. Não fui à aula. Pronto. Perceba que essa oração aí é uma oração completa, tá certo? Não fui à aula, oração completa, bonitinho. Eu poderia colocar um ponto final aqui se eu quisesse. Só que o que eu vou fazer? Colocar uma vírgula e um pois. Vírgula. Pois estava em quarentena. É nós, né, gente? Estava em quarentena. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Perceba que aqui também é uma oração completa, ó. Estava em quarentena. Oração completa. Tem apenas um pois aqui, ó. Esse pois é uma conjunção explicativa. Só dá para colocar pois em conjunção explicativa, que é o pois igual ao porquê. A chefinha aqui das explicativas é o pois, tá? Porque ela vai ser o ponto de referência. Veja que eu poderia colocar um porquê aqui se eu quisesse, substituindo, ó. Porquê, ó. Não fui à aula porque estava em quarentena. Tudo bem? Agora, esse que não dá para substituir aqui. Mas veja bem outro exemplo, ó. Não. Eu vou começar com uma positiva aqui. Entre que está chovendo. Perceba o seguinte. De novo a relação de coordenação. Entre, eu poderia colocar um ponto de exclamação aqui e parar, né? Da mesma forma das outras orações. Entre. Só que aí eu coloco uma vírgula e coloco o quezinho aí. Entre que está chovendo. Percebam que esse que é igual a pois. De novo, olha só. Pois é a chefinha das explicativas. Entre pois está chovendo
Também posso colocar um porquê. Eu não gosto de falar do porquê, porque o porquê não é a chefinha das explicativas, tá? Você vai, sempre que a oração for explicativa, dá para colocar um pois, a chefinha, tá? As outras têm o mesmo sentido, mas aquela que manda no negócio aqui das explicativas é o pois, tá bom? É a conjunção pois. Então, já começamos a falar então dos síndatos. Então, ó, as conjunções explicativas porque, pois e que, funcionando aí como explicações para nossas dúvidas, né? Vamos lá. Então, partidas explicativas, tirou um print, pegou esse negócio, anotou no caderno, se não anotou, volta o vídeo, para o vídeo, anota bonitinho. E aí você vai conseguir pegar legal esse conteúdo, tá bom? Então, explicativas, nós vamos ter o quê? Porque junto, sem acento, que é a explicação, pois e às vezes o quezinho. Vamos lá. Então partimos para a segunda, que é o C, ó, ECA ao cubo, o C. C de quê? C de conclusiva. Conclusiva. O que é conclusiva? Ideia de conclusão. Então você chega a uma conclusão. Vamos pegar aquela frase famosa, não ficou famosa à toa, então é por isso que eu vou colocar aqui, ó. Penso, vírgula, logo existo. Essa frase ficou famosa demais. É uma frase de Descartes, René Descartes. Penso, logo existo. Temos duas orações aí. Primeira oração, penso. Segunda oração, logo existo. Na verdade, a segunda oração é só existo. O que é o logo? O logo é a conjunção, o síndato, que está ligando as duas orações. Penso, logo existo. Qual é a conclusão que se chega? Se nós pensamos, de acordo com o pensamento dele, não é isso exatamente, mas o que pode se entender nessa frase é: penso, logo existe. Eu sei que existe, eu tenho consciência da minha existência. Então, esse é o pensamento aí. Então, veja bem, o que esse logo dá a ideia? Dá a ideia de uma conclusão. Se você pensa e sabe que existe, então você existe. Se você não sabe que existe, então você não existe. É uma conclusão lógica, tá certo? Tá? É nesse pensamento aqui. Veja bem, além do logo, o que é a ideia de conclusão? Então, veja que eu posso colocar aqui então, gente. Quando estamos escrevendo nossa redação, lá no finalzinho nós colocamos que tipo de conjunção? Então, aquela conjunção conclusiva. Então, penso, então existo. Tudo bem? Veja bem. Que outra eu posso colocar aqui? Portanto. Penso, portanto, existo. O mesmo sentido. Veja bem. Penso, qual é a conclusão que se chega? Que eu existo. Penso, portanto, existo. Certo? Tá aí as conjunções conclusivas. Muito bem? Deu print? Anotou? Pegou na mente? Ficou com dúvida? Pergunta para mim lá nos comentários. Vou apagar aqui então o exemplo. Então nas conclusivas nós vamos ter o quê? Logo, portanto e então. Ideia de conclusão. Vamos em frente. ECA ao cubo. O primeiro Azinho do cubo lá. O A de ao que, meu filho? Ao que? Aditiva. Certo? Então, conjunções aditivas. O que é aditiva nos lembra? Nos lembra soma. Exatamente. Aditiva nos lembra adição. Se você não sabe o que é adição, lembra da aula de matemática. Adição é uma soma, uma cruz vermelha para você. Então, veja bem. Se é uma soma, o que é que vai acontecer? Vai haver uma ação e depois outra ação. Tá certo? Então, vamos lá. Terminando essa parte aqui, gente, da aditiva, o vídeo está ficando muito longo, além de 20 minutos o YouTube fica demorando a passar, tá certo? Mas eu vou concluir aqui a aditiva para vocês. Então, como é a aditiva? A aditiva vai aparecer lá. E, nem, e mas também, que é o sentido de adição. Por exemplo, qual é o exemplo que nós vamos dar aqui? Estudo e trabalho. Olha só que bonitinho. Duas coisas que se somam, que se acumulam, tá certo? Também poderia ser, tem uns jovens aí que nem estudam, nem trabalham. Ó, o nem. O nem também dá a ideia de coisas que você não faz. Estuda, mas também trabalha. Então o sentido
é de adição, de acumulação de tarefas ou de ações, de atitude, enfim. Printou aí? Vamos para frente. Aditiva, então, que é o cubo. Então, temos o quê? A e A, os últimos dois A's aqui. Como é que vai ficar, então? Alternativa. Alternativa lembra o quê, gente? Lembra escolha, né? Lembra múltipla escolha. Então, o que vai aparecer lá? Ou você faz isso, ou você vai ficar feio. Se não fizer, vai ficar feio. Você vai fazer seja por bem, seja por mal. Então, aí temos as conjunções alternativas. E por último, as conjunções adversativas. Adversativas. O que significa adversativa? Significa oposição. Então, nesse caso, o que vai acontecer? As orações vão dar a ideia de oposição. Quais são as palavras, Adalberto, que vão aparecer? Quais são os síndetos, as conjunções que vão aparecer? Serão a família do mas. Mas, porém, no entanto, todavia, entretanto. Certo? Vou escrever lá em cima. No entanto, não coube aqui. No entanto. Fechar aqui, né? Puxar aqui. No entanto, todavia, entretanto. Tem umas que são mais usadas, outras menos usadas. Por exemplo, todavia é menos usada, né? Entretanto, no entanto, porém, contudo, de vez em quando aparece aí, contudo. Tá? Então, o que significa a diversidade? É aquela ideia. Nós estávamos planejando ir à praia. Só que amanheceu chovendo. Então, como é que fica assim? Ficaria assim, ó. Iríamos à praia. Aí qual é a diversidade? A oposição, vírgula. Mas choveu. Veja bem, se está chovendo, ninguém vai à praia. Não é isso? Então, perceba que esse mas aqui, ideia de oposição em relação à ideia primeira. Iríamos à praia. É a ideia de ir à praia, a gente vai à praia. Só que choveu. O que aconteceu? Oposição aí, mas. Que poderia ser substituída por qualquer uma delas e daria o mesmo sentido. Iríamos à praia, porém choveu. Iríamos à praia, contudo, choveu. Iríamos à praia, entretanto, choveu. Iríamos à praia, todavia, choveu. Tá certo? Pronto. Nessa primeira parte das orações coordenadas são esses 6 tipos aí. E agora no próximo vídeo nós vamos continuar com as orações subordinadas. Tá certo?